Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades contratou diretamente 4 empresas para o transporte de carga para as zonas sul e centro do país. Uma das empresas contratadas chama-se Transportes Carlos Mesquita e tem ligações com o Ministro dos Transportes e Comunicações. Foi através deste anúncio de 17 de fevereiro deste ano, publicado no Jornal Notícias, que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, divulgou a contratação por ajuste direto de 4 empresas para a prestação de serviços de transporte e carga. Na lista das contratadas, destaque vai para Transportes Carlos Mesquita Limitada, uma empresa ligada ao atual Ministro dos Transportes e Comunicações. Esta empresa celebrou um contrato com o Estado, avaliado em 20 milhões de meticais, para prestar serviços de transporte e carga na Zona Centro. Segundo o Boletim da República número 8, terceira série, de 21 de fevereiro de 2007, página 152, Carlos Alberto Fortes Mesquita é um dos 9 acionistas da empresa, sediada na cidade da Beira e com um capital de 2 milhões e 100 mil meticais. Entretanto, o diretor-geral do INGC não vê nenhum problema em fazer ajuste direto a uma empresa ligada a um membro do Conselho de Ministros, desde que a mesma preencha os requisitos. Vamos acompanhar a explicação de Osvaldo Machatin. Deve ser para aí 8 empresas que de facto a relação é ajuste direto, porque estamos num processo de emergência. E ajuste direto faz-se quando decretamos o alerta laranja e o alerta vermelho. Está no alerta laranja, no alerta vermelho, toda a abordagem é ajuste direto. Já imaginou, numa situação desta do ciclone, nós temos que lançar concursos para prover abrigo, para prover alimentos, para prover outro tipo de insumos às populações afetadas? Quando é que nós iríamos adjudicar a estes fornecedores? E quando é que esses produtos chegariam ao local? Será que as pessoas iam esperar até que os produtos chegassem? Portanto, o ajuste direto é uma figura que cabe numa situação de emergência, quando estamos em alerta laranja e alerta vermelho. Falou da questão do conflito de interesse. Essa parte já não me diz respeito. Nós lançamos convites às empresas. Temos na região centro e norte e sul, onde a seca foi mais grave, como sabe, e dentro da região centro foram lançados convites às empresas para manifestar o interesse em assistir no transporte. Na região sul, a mesma coisa. E apareceram empresas que reuniam os requisitos. Porque não basta aparecer qualquer empresa dizer que eu tenho como chama? Um caminhão, não sei o que, eu posso fazer esse trabalho. Apareceram empresas que reuniam os requisitos, aquelas coisas todas que é exigido pelo... Concretamente para a Zona Norte, quantas empresas? Zona Centro, desculpe. Sim. Zona Centro, acho que foram 2 ou 3 empresas. E quais são os critérios que deram a nomeação a adjudicação direta da Mesquita, transportadora Carlos Mesquita? Não, primeiro são os tais requisitos que eu agora mencionei. Primeiro são os requisitos que nós até, digo-lhe mais, numa situação de emergência, nós até poderemos não ir pelo critério do preço, mas não foi o caso. Temos os requisitos da legibilidade legal da empresa e depois temos o requisito da competitividade do preço. Portanto, está como chama essa empresa? MTC, e temos outra empresa, Carlos Bier. São as empresas que estão a fazer serviço na zona centro. Depois elas também subcontratam outras empresas para o produto chegar até o distrito. E digo-lhe ainda mais, esta empresa, que é a Carlos Bier, esta MTC, tem-nos prestado um grande serviço, não só do ponto de vista de qualidade, temos prestação, mas só do ponto de vista financeiro. Porque, como sabe, nós estamos a atravessar um período muito difícil, do ponto de vista financeiro, mas estas 2 empresas nunca, em nenhum momento, abandonaram a assistência porque o governo não está a pagar. Nós estamos com faturas elevadíssimas para saldar, quer uma e outra empresa, mas elas nunca abandonaram. E isto para nós é extremamente gratuito. É muito mais superior do que mencionar de quem é a empresa, porque se fosse até uma empresa de um outro provedor, neste preciso momento estaríamos sem como dar documentos às populações porque não estamos a conseguir pagar. Usando a linguagem vulgar, elas até estão a financiar o INGC, porque estão a fazer o trabalho sem receber pelo INGC. Portanto, é preciso
ter muito bem em mente isso. Mas não é esta a razão. A razão principal, alerta laranja, vermelho, emergência, e estamos isentos de concurso por causa da urgência. Entretanto, o diretor do Centro de Integridade Pública questiona o facto de o ajuste direto beneficiar uma empresa ligada a um membro do governo. O jurista Rodrigo Rocha diz que o fato de a empresa ter o nome do ministro não pode por si só ser considerado uma violação da lei de propriedade pública. Já o jurista José Caldeira lembra que a mesma lei estabelece que o servidor público deve se abster de celebrar contrato com o Estado sempre que isso crie a percepção de falta de integridade. Adriano Nuvunga diz que é compreensível que o INGC faça adjudicações diretas pela natureza do seu trabalho, que muitas vezes implica lidar com situações de emergência. Mas o diretor do Centro de Integridade Pública questiona o facto de as adjudicações diretas serem feitas a favor de uma empresa ligada a um membro do governo. Ninguém está a dizer que os membros do governo não podem ter interesses empresariais, não é esse o caso. O fundamental para nós é o fato de uma adjudicação direta, sem concurso público, ir para um membro do governo que sabe das operações, todas as decisões são tomadas no Conselho de Ministros, onde ele senta, e isto prejudica sobremaneira as possibilidades do crescimento e desenvolvimento de um setor privado moçambicano, honesto, que se empenha a trabalhar, etc., porque os ministros se distribuem entre eles. Não vejo a nova direção do INGC a ir ter com o ministro a lhe propor isto. Tem que, de certeza, ter saído do ministro dizer que, olha, atribuam este lote para a minha empresa. Mas o jurista Rodrigo Rocha considera que o mais importante é verificar se a empresa Transportes Carlos Mesquita tem uma experiência de trabalho com o Estado, pois o facto de ter o nome do ministro não pode, por si só, ser considerado uma violação da lei de propriedade pública. Existindo esta empresa há bastante tempo, já antes do próprio servidor público ou do próprio sócio que dá o nome à empresa ser servidor público, o que interessa é que temos que aferir se esta empresa teve ou não já experiência com o Estado, em trabalho com o Estado, ou se ela foi criada e mantida, por exemplo, dormente, e agora apareceu a primeira possibilidade dela trabalhar em qualquer outra área, portanto é o primeiro trabalho e é logo com o Estado. Se fosse esse o caso, estaria claramente a violar aquilo que seria o princípio de integridade pública. Por outro lado, se é uma empresa que já tem experiência, o facto de ter apenas, ou ter o nome de um servidor público como seu cabeça de cartaz, digamos assim, não pode só por si ser considerada uma violação à lei da propriedade pública. Porquê? Primeiro, porque existem mais sócios desta empresa que também têm que ter os seus direitos salvaguardados. E em segundo lugar, porque se realmente é a única empresa onde existe esta experiência, sendo que o processo de contratação foi claro, então não há como questionar a participação desta empresa perante este contrato celebrado com a INGC. José Caldeira tem uma outra visão. O jurista reconhece que algumas pessoas com interesses empresariais delegam as suas funções sempre que assumem cargos no governo. Porém, Caldeira lembra que a lei estabelece medidas para evitar que o dirigente, ainda que não esteja diretamente ligado à empresa, tenha benefícios indiretos. A lei diz que os servidores públicos não podem, não devem celebrar contratos, nem de forma direta, nem de forma indireta, com a administração pública. E aí a questão que se levanta às vezes é o que é celebrar de forma indireta. Neste caso, a empresa, se pertence a um servidor público, pode-se dizer que, embora a empresa seja uma entidade jurídica diferente da pessoa física, que é o servidor público, está numa situação de celebração de forma indireta de um contrato com a administração pública. Por outro lado, nós temos uma disposição muito genérica, que por vezes é esquecida na nossa lei da propriedade pública, que diz que o funcionário, o servidor público, deve abster-se de celebrar qualquer contrato com a administração pública, desde que isso crie no público a percepção de que há falta de integridade. E já se criou,
por esta situação já se criou no público a percepção de que há falta de integridade. Portanto, o funcionário, o servidor público, devia, neste caso, abster-se de celebrar este contrato. Admitindo a hipótese de ter havido violação da lei de propriedade pública, Rodrigo Rocha diz que quem seria responsabilizado é o INGC e não o ministro Carlos Mesquita. Provando-se que existiu uma decisão tomada a favor de uma determinada situação apenas pela qualidade de servidor público, o que nos diz o artigo 64 é que quem tomar essa decisão com o interesse de prejudicar ou beneficiar alguém é punido com pena de prisão de 6 a 2 anos de cadeia. O processo é relativamente a quem tomou a decisão e não a quem teve passivamente sentado a ser selecionado, ou seja, não iria acontecer nada em termos de probidade pública relativamente ao ministro, iria ter apenas relativamente à própria pessoa, ao próprio júri que tomou conta deste processo e que avaliou esta empresa. Isso não significa que, em termos da lei de combate à corrupção, não possa ser atacado ou atacada a postura, ainda que seja de passividade do ministro, caso isso tenha acontecido. Em termos de combate à corrupção, as leis de combate à corrupção iriam criminalizar quer o agente ativo como o agente passivo. A STV tentou na tarde de quarta-feira obter a reação do Ministro dos Transportes e Comunicações, mas Carlos Mesquita não atendeu às nossas chamadas. Tal como o Ministro, o seu assessor de imprensa, Vero Lopes Nhamposa, também não correspondeu às nossas chamadas. Já o analista Adelino Bucchi considera que a decisão de contratar os serviços da empresa ligada ao Ministro dos Transportes não é ética, ainda que se tenham observado todos os requisitos legais. Adelino Bucchi falava no programa Noite Informativa de ontem. Pode haver, a minha última abordagem é de haver uma concorrência desleal e tráfico de influência. O que quer dizer que esta transportadora, se não tem nenhum histórico com o INGC, pode ter conseguido esta obra fruto das influências do dono da empresa, o que configura uma concorrência desleal relativamente aos outros operadores que estão no mercado e têm suas obrigações também por cumprir, tem impostos, tem trabalhadores, tem tudo isso. E pior do que isso, sendo o Ministro dos Transportes que sabe em que condições é que está o setor neste momento, em que condições é que está o setor privado do ponto de vista daquilo que é a sua atividade depois de todo este tempo paralisado, e com este pequeno tempo de recuperação de 60 dias, eu penso que até mesmo não condenando do ponto de vista de legalidade, eu penso que é chamada aqui alguma moralidade, não é? Ok. Sim, é chamada aqui alguma moralidade, algum sentido de ética. Quer dizer, há coisas que podem não ser condenáveis do ponto de vista de que não é crime, mas do ponto de vista... belisca o nome do... se põe em causa o nome da figura em causa. Esta é a minha opinião. Outras notícias. A Eletricidade de Moçambique promete liquidar ainda este ano a dívida acima de 50 milhões de dólares com a hidroelétrica de Cahora Bassa. O presidente do Conselho de Administração da EDM informa que as duas empresas reuniram esta semana e encontraram uma saída para o problema antigo. A dívida acumulada de eletricidade de Moçambique com a hidroelétrica de Cahora Bassa, ambas estatais, vai ser saldada este ano, garantiu a STV o presidente do Conselho de Administração da EDM. Mateus Magala não dá detalhes sobre a discussão havida esta semana entre as duas empresas, mas compromete-se a anunciar a estratégia de pagamento em breve. Esta semana estávamos com a HCB sentados e já temos uma estratégia, vamos anunciar brevemente em como podemos liquidar essa dívida. Não, eu penso que este ano teremos liquidado a dívida. Toda a dívida. Incluindo a dívida com a HCB, a Eletricidade de Moçambique tinha que pagar aos seus fornecedores até o ano de 2016 mais de 800 milhões de dólares. Na altura, a EDM mostrava-se incapaz de pagar porque comprava energia a 10 cêntimos de dólares e vendia a 8 cêntimos. O PCA da Eletricidade de Moçambique explica que neste momento a energia elétrica é vendida em média por 12,5 cêntimos
cêntimos de dólares o quilowatt nos países da África Austral, e a EDM continua a vender por 7,5 cêntimos de dólares o quilowatt, fato que torna a atividade sustentável. Daí que é muito importante que as nossas tarifas reflitam os custos, porque é das tarifas onde podemos angariar recursos para podermos fazer os investimentos necessários. O país necessita de cerca de 10 milhões de dólares para investir em linhas de transporte de energia para que até 2030 toda a população tenha acesso à energia elétrica, considera Magala. Por isso, reitera a necessidade de aumento urgente da tarifa de eletricidade, de modo a angariar recursos para efetuar os investimentos necessários. O Zimbábue vai doar 2.000 animais de diferentes espécies para o Parque Nacional do Limpopo. Esta é uma das novidades saídas da 6ª reunião ministerial do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo entre as autoridades de Moçambique, África do Sul e Zimbábue. No encontro foi também anunciada a redução de forma significativa da caça furtiva. Moçambique, África do Sul e Zimbábue partilham um parque transfronteiriço do Grande Limpopo, uma área de conservação com potencial para atração de receitas através do turismo. Nesta reunião, a 6ª desde o Tratado de 2002, os governos dos 3 países buscam formas de melhorar a gestão e sustentabilidade do parque. Pretende-se que as comunidades que habitam o local sejam as maiores beneficiárias dos ganhos da exploração da área. Há o renascimento do turismo e temos conseguido atrair algum turismo para o parque, de referir que foi abordado profundamente também a necessidade de transformar este turismo em benefício para as comunidades rurais. Assinalamos que vamos começar a fazer o reassentamento de 1.200 famílias do Parque do Limpopo ainda este ano, que marca uma mudança de vida para 7.000 indivíduos. Este posicionamento foi vincado pela ministra sul-africana do Ambiente, Edna Molewa. Devemos garantir que os meios de subsistência sejam sustentabilizados por pequenos projetos, numa primeira fase, mas que devam abarcar grandes projetos ao longo do tempo e que os benefícios cheguem às comunidades. Na ocasião, a ministra do Ambiente do Zimbábue, Opa Muchinguri, anunciou a doação de 2.000 animais para o Parque Nacional do Limpopo, que incluem rinocerontes, elefantes, búfalos, girafas, entre outras espécies que devem chegar depois de abril próximo. A medida visa ampliar o potencial daquela área de conservação. Devemos procurar crescer conjuntamente para desenvolver a área. Devemos valorizar as pessoas e os animais que ali vivem e gozamos da vantagem de que nos nossos países há pessoas que se comprometeram em conservar o ambiente. Nós comprometemos-nos em deslocar 2.000 animais para o Parque do Limpopo. 2.000 animals. No balanço das atividades desenvolvidas desde a última reunião, em 2006, as autoridades dos 3 países destacaram a redução da incursão para a caça furtiva de 68% para 28%. Outros avanços incluem o aumento da atração turística da área. A Vila Distrital de Gurue assinalou esta sexta-feira os 45 anos de elevação a esta categoria. Ao calor da festa, o edil Orlando Janeiro veio a público acusar o governo distrital de estar a proibir a reabilitação do único sistema de abastecimento de água. O administrador, por sua vez, refutou a acusação. Gurue viveu um momento político agitado logo pela manhã, no momento da deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis. As duas forças políticas exibiam seus dísticos, cada uma das partes entoavam canções partidárias. A euforia não era para menos. Durante a marcha que marcou o processo das festividades, o edil Orlando Janeiro veio ao público dizer que o governo distrital está a impedir a reparação pela idilidade do único sistema de abastecimento de água potável. Eu já disse que há impedimento por parte do governo do distrito.
disse ele que o município, se abrir água, significa o povo todo estará ao lado do partido MDM. Mas eles estão a esquecer que, afinal das contas, quem sofre é o povo, que não podia fazer isso. O Conselho Municipal pediu para a reabilitação do sistema existente e eles evocaram motivos não bem justificados. Portanto, é um desafio. Vamos ver, independentemente de quem for. O administrador Costa Xirembo refuta as acusações do edil e diz que o governo tem capacidade de resolver o problema. Em relação à água, agora o que está a acontecer é que nós estamos a fornecer água a partir de fontes que nós abrimos. Exatamente. O presidente do município sempre falou da questão da reabilitação do sistema que existe. Como dizia, nós estamos a criar condições para mobilizarmos fundos para reabilitar o sistema de abastecimento de água, que começa a partir da captação, canal adutora e a própria rede. Esse aqui é o nosso plano como governo. A coordenação com o Conselho Municipal está acontecendo? Ele terá que participar, naturalmente. Sim, sim. E já criamos equipe multissetorial, onde está o governo do distrito, o município e a direção provincial e o próprio governo provincial. Uma multidão envolvendo os membros do MDM e da Frelimo, incluindo sociedade civil, marchou até o local das cerimônias. O Presidente da República inaugurou hoje o maior centro comercial da província de Tete, com capacidade para 27 estabelecimentos e perspectiva de criar 600 novos postos de trabalho. Filipe News diz que o associativismo deve ser aposta para continuar a fazer crescer a economia. Céu nublado, calor natural e humano na chegada de Filipe Nussaí nesta sexta-feira à província de Tete, com objetivos já definidos. Aquilo que combinamos ontem, que começamos a fazer, viemos ver se estamos a fazer bem ou se há dificuldades. É o que viemos fazer. E uma dessas realizações é a conclusão do maior centro comercial da cidade capital de Tete. Trata-se de um espaço preparado para albergar 27 estabelecimentos comerciais, entre supermercados e lojas de venda de diversos produtos. 66% dos produtos todos vendidos pelo Grupo Chaprate no país são produtos nacionais, adquiridos no comércio nacional. As carnes são em 76% é produção nacional. Possui atualmente 87 fornecedores de frutas e vegetais à extensão do país e somente em Tete, no espaço de um ano, já temos 12 fornecedores. O Presidente da República escalou parte da cadeia de estabelecimentos, viu os produtos e interagiu com os trabalhadores. No fim, tocou no contexto econômico caracterizado pela redução das vendas devido à subida de preços de produtos e apelou aos agentes comerciais a continuarem a apostar no associativismo. Os produtores e os vendedores. Infelizmente, tem vindo a assistir-se o fenômeno de redução de vendas do micro e pequeno comerciante nos últimos meses um pouco por todo o nosso país. Este fenômeno é resultado de uma série de fatores endógenos e exógenos, alguns dos quais evitáveis e outros, obviamente, estão fora do controle humano. Nisto, há várias formas de fortalecer o comerciante tradicional. Uma delas passa pelo associativismo empresarial, que se tem mostrado ao nível internacional como estratégia importante para que este comerciante continue a oferecer produtos e serviços que o mercado demanda. O Mall de Tete resulta de um investimento de 25 milhões de dólares da companhia Maconic Property Development. A infraestrutura vai criar cerca de 600 novos postos de trabalho. Ainda hoje, mesmo antes de seguir para Tete, tanto logo pela manhã, o Presidente da República participou da cerimónia de graduação de quadros, tanto da ACIPOL. Na ocasião, o Presidente da República exortou a polícia e as autoridades da Justiça a desencadearem ações com vista a travar a violência doméstica que vem ganhando contornos alarmantes no país. São mais de 200 oficiais da polícia graduados em cursos de licenciatura e mestrado em ciências policiais ministrados pela ACIPOL. Ao final de mais um ciclo de formação, a Academia de Ciências Policiais garante que entrega ao país quadros com capacidade para servir a pátria.
que estão prontos para pôr em prática os conhecimentos adquiridos no processo de formação, com reflexão crítica, heterogênea e criativa, como ferramentas concorrentes para o desempenho de melhor qualidade nas atividades que lhes serão confiadas. Depois de acompanhar todo o cerimonial, o Presidente da República deixou as suas palavras de ordem aos graduados. Filipe Nyusi voltou a deixar apelos para a firmeza no combate à criminalidade, com destaque para a violência doméstica, que vem ganhando contornos assustadores no país. Cresce o crime violento e também, com alguma preocupação, o crime de violência interfamiliar. Estes fenômenos têm muitas manifestações, explicações e interpretações. Os últimos acontecimentos desta natureza obrigam a repensar sobre os valores e as bases da sociedade, assim como sobre o papel do Estado, das instituições sociais e de cada um de nós na edificação de uma sociedade sã e harmoniosa. Uma sociedade que todos tenhamos o orgulho de dar como herança às gerações mais novas e vindouras. Na mesma ocasião, o chefe de Estado exortou para a necessidade de estudos profundos sobre as causas por detrás da violência dentro de casa. Não é momento para apontarmos culpados, olhando apenas para as atitudes vivenciadas ou mediatizadas. É momento, sim, para tentarmos olhar para as razões por detrás de tais atitudes e trabalhar no sentido de evitar que tais ocorrências se repitam. Por outro lado, Filipe Nyusi disse que as autoridades devem fazer o seu papel para desencorajar a continuidade deste tipo de violência. É urgente que resgatemos a noção de responsabilidade. O simples entendimento de que teremos de nos justificar pelos nossos atos e omissões é condição fundamental para que passemos para o domínio de honra e de integridade. Acredito que a mera reflexão sobre a consequência das ações seja suficiente, por vezes, para nos dissuadir de determinados comportamentos. No ar, Jornal da Noite da STV, edição de sexta-feira, estamos a pouco menos de 2 horas do arranque do espetáculo de celebração dos 15 anos da STV. Os artistas e a organização garantiram que está tudo preparado para que o espetáculo seja de facto um sucesso. Os músicos já avançavam ao longo da tarde, que haverá surpresas aos espectadores. Luz, som e vozes afinadas. Estão todas as condições criadas para o espetáculo de abertura das comemorações dos 15 anos da STV. Apesar da chuva que cai na capital, Grace Évora, uma das figuras de cartaz, promete tirar o frio dos espectadores e proporcionar momentos memoráveis. Para vir fazer festa connosco, porque vai ser uma noite memorável. Sim. E não deixa a chuva travar, porque a chuva é a natureza tem que acontecer, não podemos parar a natureza e temos que fazer a festa também. E por isso vem festivar connosco, estamos à vossa espera. Exatamente. E porque somos todos Moçambique, como o lema da STV, as 4 vozes da noite vão abrilhantar o público interpretando a música de Stuart Sukuma, Moçambique. Este é o primeiro de muitos espetáculos que o Grupo Soico vai realizar em todo o país no âmbito da celebração dos 15 anos da STV.
Continua aberto o convite, pois é um espetáculo que vai arrancar dentro de instantes. Estamos à porta de um intervalo. No próximo bloco, o Presidente da República falou hoje com o líder da Renamo. O teor da conversa entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama para acompanhar a seguir o intervalo. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. A Sé Catedral de Maputo, um dos fortes postais da capital de Moçambique, foi inaugurada em agosto de 1944, depois de 8 anos de construção. Este magnífico e sagrado edifício, formado de betão armado, contou com a arquitetura do engenheiro Marcial Freitas e Costa, o mesmo que projetou e construiu o campo do ferroviário na Baixa da cidade. O material utilizado foi trazido de várias partes do mundo. O primeiro local de culto religioso católico aqui na cidade de Lourenço Marques foi ali na Fortaleza, onde ainda hoje se encontra uma capelinha no seu interior. À medida que o número de colonos, eram esses praticamente os únicos católicos que havia na altura, foi crescendo, foi-se avolumando a necessidade de ser uma igreja própria. E essa igreja foi construída naqueles terrenos onde hoje está o Palácio da Rádio Moçambique. Só em 1936 é que foi possível fazer-se o lançamento da primeira pedra do edifício da Catedral. E, curiosamente, o engenheiro que fez a planta e que dirigiu a sua construção foi o engenheiro Freitas e Costa, o mesmo que fez o estádio do Ferroviário na Baixa. Começou, portanto, a construção em 1937 e demorou 7 anos, acabando por só se concluir em 1944.
Esta catedral, além de ser a sede da Igreja Católica em Moçambique, contém vários objetos de extremo valor. Um deles é a imagem americana que foi enviada de Nova Iorque pelo arcebispo Sberban, que na altura era cardeal. Ele esteve presente no lançamento da primeira pedra. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o túmulo do cardeal Dom Teodósio Clemente de Gouveia, que foi o primeiro arcebispo de Lourenço Marques. E, portanto, a pessoa sob cuja orientação e sob cujo governo pastoral que se levou a efeito a construção da catedral. Ele faleceu em 1962 e foi enterrado aqui dentro. Já nessa altura, em 44, foi posto aqui dentro da igreja um quadro relativo ao Império do Manamatapa e a missionação de Dom Gonçalo da Silveira junto do Manamatapa. No edifício construído na época colonial, de 37 a 44, já havia esta noção de igreja, a igreja como lugar de todos. A visita do Papa João Paulo II, que aqui mesmo na catedral esteve reunido com jovens de todo Moçambique. Temos ao fundo da igreja um altar que ele ofereceu, ele celebrou a missa tanto no estádio da Machado. E esse altar, tanto do altar de que ele serviu lá, veio para aqui. As cadeiras em que ele esteve sentado e a sua comitiva durante essa visita também estão aqui na catedral. Este edifício caracteriza-se pela sua estrutura e decoração e contém uma história muito rica. A catedral é a sede da Igreja Católica e faz parte da cultura do nosso país. A manutenção vai sendo feita à medida do possível, com os fundos, portanto, da própria paróquia, com algumas ajudas que nos vêm de diferentes lugares e nesses lugares devemos também incluir o governo de Moçambique e depois também numerosos benfeitores. E entre eles eu quero citar um caso pouco conhecido dos Caminhos de Ferro. Portanto, o engenheiro Marcial de Freitas e Costa, que foi quem, portanto, fez o desenho e dirigiu a construção da catedral, era diretor dos Caminhos de Ferro. Não podemos esquecer numerosos benfeitores, tanto por parte da Santa Sé, portanto, da cúpula da Igreja Católica, quer por parte de numerosos missionários, quer ainda a partir de singulares e de pequenas contribuições também de moçambicanos, nomeadamente daqui da paróquia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. O Presidente da República falou hoje com o líder da Renamo e reafirmou o desejo de manter a trégua acordada entre as partes. Filipe Nunes apela à vigilância parte dos moçambicanos para evitar que grupos se aproveitem da situação para criar instabilidade. Atrasei um pouco chegar aqui, uns 10 minutos. Porque estive a falar com o presidente da Renamo, ainda hoje, e combinamos aquilo que falamos, ninguém deve violar. Mas para tal é preciso vigilância de todos nós, para que não haja oportunistas no seio deste processo. Pode ser da Renamo ou pode ser não da Renamo, de qualquer que seja, para não obstruir o processo, para nós podermos dar o tempo para falar-se, para se chegar à conclusão e esse país acabar a guerra. Esse é que é o sonho dos moçambicanos.
Ainda na interação com a população da cidade de Tete, Filipe Nyusi voltou a solidarizar-se com as vítimas da tragédia de Caprizange e disse que aquela é uma situação que não deve voltar a repetir-se. Nenhum moçambicano tem que morrer. Juntamos as forças, apoiamos, fizeram tudo para salvar as vidas daqueles que não deviam morrer. Conseguimos muito, muitos nos deixaram, mas mais uma vez estamos juntos, lamentarmos a perca, apelarmos para que haja mais cuidados no futuro, porque coisas como essas podem se evitar. Não há como, porque é uma coisa que se sabe que é má. Onde há fogo ninguém deve ir, mas mesmo assim quero agradecer a vossa atenção e a vossa solidariedade. A visita de Filipe Nyusi a Tete continua este sábado. A província de Manica vai passar a exportar, a partir deste ano, pera abacate para vários países do continente europeu. O primeiro lote de 400 toneladas do produto segue dentro de dias para a França. Trata-se de um projeto que está a ser levado a cabo pela empresa Westfalia, que há 2 anos da sua implementação em Manica, dedicava-se ao processamento e exportação de liches para aquele continente. A partir deste ano, a empresa pretende trabalhar na cultura de abacate e anuncia que dentro de dias vai exportar o primeiro lote do produto que já está a ser processado. A Westfalia decidiu investir em Moçambique e este ano, 2017, como puderam verificar, é a primeira exportação de 400 toneladas de pera abacate para o mercado europeu, nomeadamente para o país França. A França depois faz a distribuição no mercado europeu. A área plantada são 250 hectares, a primeira área, e irá produzir 8.000 toneladas para o ano 2021. O governador de Manica, que esta quinta-feira visitou a unidade de processamento e distribuição de abacate, mostrou-se satisfeito e anunciou que o governo incentiva este tipo de projetos. Os incentivos que vêm na lei, não é? Desde os aspectos fiscais, mas também posso dizer que a possibilidade de ter a terra, porque para produzir tem que ter a terra. É a coisa mais próxima que nós temos e que todos aqueles que estão interessados em produzir têm espaço aqui na nossa província e temos terras boas, temos água e isso é o incentivo principal, porque a pessoa tem que chegar e encontrar as condições lá. A unidade de processamento de abacate está implantada na cidade de Chimoio e emprega perto de 200 trabalhadores, entre efetivos e sazonais. A primeira-dama da República, Isaura Nhus, diz que não haverá paz no mundo enquanto as mulheres não estiverem em paz na família e na sociedade. Isaura Nhus fez estes pronunciamentos na cidade de Pemba durante o lançamento da cerimónia de comemoração do Mês da Mulher. As cerimônias centrais do lançamento das comemorações do Mês da Mulher tiveram lugar na cidade de Pemba e começaram com uma marcha liderada pela primeira-dama da República, Isaura Nyusi. Com cânticos e danças, centenas de mulheres, homens, velhos e crianças percorreram várias artérias da cidade até o campo 25 de setembro, onde Isaura Nhus, num comício popular, deixou um apelo às mulheres moçambicanas. Apelo a todos a participarem ativamente nas celebrações do Mês da Mulher e dar o seu contributo abnegado na construção e manutenção da paz a nível das nossas famílias e comunidades. Por outro lado, homens e mulheres todos juntos, unamos esforços para a promoção dos direitos da mulher, pois uma mulher empoderada é uma nação salva. Na ocasião, Isaura Nhus reconheceu os avanços registrados em relação ao envolvimento da mulher na tomada de decisões do país, mas sente que a mesma ainda não vive em paz na família e na sociedade. Para o nosso país é também importante unirmos esforços na prevenção e combate à violência que tem um impacto negativo na vida dos indivíduos, das famílias e da sociedade. A mulher deve ser um vínculo importante na transmissão dos valores e mensagens de paz, reconciliação
porque só com a paz poderemos viver em harmonia e desenvolver o nosso país. Sem paz para as mulheres em casa e no espaço público, não haverá paz no mundo. As comemorações do mês da mulher terminam em abril próximo e este ano é celebrado sob o lema Justiça e Trabalho Digno, homens e mulheres unidos no combate à violência. A Liga da Mulher do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula, afirma-se motivada para as próximas eleições autárquicas. O braço feminino do partido de Davis Simango acredita numa coesão entre os membros. Este é o segundo dia do primeiro seminário da Liga da Mulher do Movimento Democrático de Moçambique ao nível da cidade de Nampula. Pretende-se com o encontro inserir e elevar a consciência política da ala feminina deste partido. Leonor Lopes, membro da Comissão Política da cidade no MDM, disse haver coesão dentro das mulheres naquele partido político. O objetivo deste encontro é colocar a mulher do MDM, em particular, dentro da política, conhecer os estatutos da Liga da Mulher, a liderança e o papel da mulher na política. Está a Liga da Mulher do MDM nesta altura? Está bem coesa. Coesa significa? Significa muito unida. A Liga da Mulher está sempre firme, nada abalou, nada abalou. Continua firme a trabalhar e com os objetivos traçados. É livre de seguir o seu caminho. Desde o momento que se sinta bem onde vai, acha que lá é melhor, mas isso não cria nenhum constrangimento. Leonor Lopes assegura que as mulheres no seu partido sentem-se motivadas. Em relação a alguns desentendimentos recentes, disse acreditar numa reconciliação. Sentem-se motivadas porque muita coisa elas estavam a precisar, afinal das contas. No decorrer do seminário foram levantadas algumas questões, algumas dúvidas, que afinal das contas elas precisam de saber isso para trabalhar no terreno como deve ser. Com o desentendimento que existe no MDM? Tudo se espera. Toda a reconciliação é esperada, né? Está tudo bem, não há problemas nenhum. Estou falando do partido MDM, não tem problemas. Em Nampula quem comanda é o MDM e nós estamos firmes com o MDM. Sim. Em relação à figura do presidente, que também é do MDM? É do MDM. Pelo menos até então, nós consideramos ele nosso membro. A Liga da Mulher do Movimento Democrático de Moçambique, na cidade de Nampula, conta atualmente com cerca de 9.000 membros, de acordo com dados fornecidos no local. Mais um intervalo à vista. No próximo bloco, o desenvolvimento da notícia que dá conta de que há relatos de novos casos de xenofobia na vizinha África do Sul. As ruas que estiveram bloqueadas na manhã desta sexta-feira. Mas mesmo antes do intervalo, vamos olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Neste sábado, a cidade de Maputo terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 21. 31 também de máxima para Xaixai e 24 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 21. No centro do país, Tete terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 24. 28 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima. Beira terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20. 33 graus de máxima para Quilimane e 25 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 16. 31 de máxima para Pemba e 24 de mínima. Nampula, 32 de máxima e 22 de mínima. Até já. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia.
Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Muitos artistas moçambicanos, várias obras transformaram o espaço e procuraram adaptá-los a novas funções. Com esta limitação muito grande de espaço, que nós temos muito pouco espaço para exposições temporárias. Para além de mostrar a coleção, elas também mostram o que está a acontecer, o percurso mais recente dos artistas individuais, ou convidam grupos de artistas, não é? Ou recebem exposições, por exemplo, que são exposições itinerantes que circulam em vários países, não é? Tivemos aqui, por exemplo, há algum tempo atrás, uma exposição de artistas de Moçambique, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, que se chamou Réplica e Rebeldia, que foi uma exposição itinerante, não é? Portanto, as exposições itinerantes têm esta função de mostrar parte da coleção, mostrar trabalho recente dos artistas, mostrar produção artística, seja do país ou não, que tenha interesse para a história das artes visuais. Desde a sua abertura que o museu vem realizando atividades de divulgação de arte de Moçambique a nível nacional e internacional. Uma delas é levar às escolas a exposição de algumas obras dos nossos artistas plásticos. Uma atividade que o museu tem, que é levar o museu para as escolas. Tem um caráter, primeiro, dar visibilidade do museu, mostrar o museu aos estudantes, aos alunos das escolas primárias e secundárias, e por outro lado tem um caráter meio didático, que é ensinar através da arte e através dos objetos que nós temos aqui nesta coleção do Museu Nacional da Arte. Nós podemos criar um complemento no ensino de educação visual nas escolas primárias. E para além dessa atividade, temos umas outras atividades que são workshops que vêm acontecendo com alguma regularidade aqui no Museu Nacional da Arte. O museu recebe visitas das escolas, recebe visitas de grupos de interessados em conhecer um pouco mais do museu, da coleção que está aqui. Atividades férias com estudantes, alunos das escolas primárias e secundárias, já creio que até aos 14 anos. Como o único Museu Nacional de Arte existente em Moçambique, tem responsabilidades adicionais: aprofundar as opções feitas, dar respostas às novas exigências e às mudanças que vão ocorrendo à volta, desenvolver as formas de comunicação com o público e expandir os seus programas e atividades são alguns desses desafios. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa,
era obrigado a fazer o jogo dos palmadinos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e um olhar à vizinhança. Novos atos de xenofobia na África do Sul. Várias ruas estiveram bloqueadas na manhã de hoje por manifestantes que haviam anunciado uma marcha contra estrangeiros para esta sexta-feira. É um cenário que se repete por várias ruas da cidade de Tshwane, ou seja, Pretória. Sul-africanos haviam marcado uma marcha contra imigrantes para esta sexta-feira e logo pela manhã bloquearam ruas com pedras e queimaram pneus nas vias públicas. A polícia sul-africana diz haver relatos de várias lojas saqueadas. Entretanto, não há registro de feridos ou mortos nas mais recentes manifestações xenófobas. De acordo com a imprensa local, a xenofobia começou mesmo há dias, quando sul-africanos incendiaram mais de 10 casas de estrangeiros alegadamente usadas para tráfico de drogas e prostituição. Organizações da sociedade civil pedem que as igrejas de Pretória ofereçam segurança às vítimas da violência. A marcha contra a violência na África do Sul é organizada por um grupo chamado Mamelodi Concerned Resident. As autoridades sul-africanas apelam a não incitação à violência. A cidade de Pretória, na África do Sul, tem sido palco de manifestações contra estrangeiros, o que resultou em confrontos esta terça-feira. Preocupado com a situação, o presidente Jacob Zuma condenou esta sexta-feira os protestos e apelou à polícia para repor ordem. Os protestos contra imigrantes que iniciaram na terça-feira intensificaram-se na tarde desta sexta-feira, dia em que os nacionais tinham convocado para maior mobilização. As autoridades estimam que cerca de 500 pessoas aderiram à marcha, alguns empunhando paus e cartazes exigindo a expulsão de imigrantes. Os manifestantes acusam os imigrantes de ocupar vagas de empregos que seriam para os nativos e exigem ao governo que crie mais postos de emprego com prioridade para os nacionais. Segundo autoridades locais citadas pela comunicação social sul-africana, os incidentes não fizeram vítimas, mas obrigaram a polícia a reforçar a segurança, tendo-se efetuado inúmeras detenções. Os ataques contra imigrantes na África do Sul são recorrentes. Ao longo das últimas 2 semanas, por exemplo, em Pretória e Johannesburg, vários edifícios habitados ou explorados por imigrantes foram atacados e vandalizados por populares sob a acusação de serem utilizados para fins ilícitos como prostituição e tráfico de drogas. Entre as vítimas constam sobretudo cidadãos da Nigéria, Zimbábue, Somália e Paquistão. O presidente Jacob Zuma, através de um comunicado emitido pelo seu gabinete de trabalho, já tinha condenado logo pela manhã quaisquer atos de violência e intimidação contra estrangeiros. Várias organizações da sociedade civil daquele país também já manifestaram o seu repúdio contra as manifestações
alguns que consideram ser indícios de xenofobia, pelo que apelaram à polícia para estancar a situação o mais rápido possível. Os ataques contra imigrantes têm sido práticas protagonizadas pelos nativos. Em 2015, protestos anti-imigração na cidade de Durban e arredores resultaram em pelo menos 6 mortos. Em 2008, cerca de 60 pessoas morreram em situações semelhantes. Notícias em modo permanente na STV Notícias. Dentro de instantes, viagem com Noite Informativa, o ponto final do Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada, tenham um bom fim de semana. Aliás, um fim de semana começa com uma grande proposta. A ida, o espetáculo da celebração dos 15 anos da STV. Até lá.